Olá, sejam bem-vindos ao Gestão Unesp 2014 e hoje nós conversamos sobre a atuação da Assessoria de Planejamento e Orçamento. Nosso convidado é o assessor-chefe da APLO, o professor Mário Arrigoni. Professor Mário, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Professor, muita gente desconhece até a atuação da APLO dentro da universidade. Sabe que mexe com o nosso orçamento, com o dinheiro, com a verba, mas eu gostaria que o senhor explicasse detalhadamente como que a APLO vem atuando e sendo organizada dentro da Unesp. A APLO assessora diretamente o gabinete, né, e existem três áreas principais que ela atua, que é a engenharia, a área técnica que cuida dos convênios e a área do orçamento e a área financeira. Então, basicamente, são essas três áreas que a APLO atua. Quantos funcionários, professores, estão diretamente ligados à APLO e como que funciona a APLO em cada uma das 24 cidades onde a Unesp está presente? A APLO ela trabalha centralizada na reitoria, mas tem um escritório de projetos em Bauru, onde são desenvolvidos plantas, a parte orçamentária, a parte estrutural, elétrica, a parte hidráulica das obras, né? Nós temos uma equipe de desenhistas, arquitetos, engenheiro civil e engenheiro elétrico, que tomam conta dessa parte de elaboração de projetos, mais os fiscais de campo. Então, nós temos uma equipe em torno dos 35, 37 servidores, e a parte administrativa, né, fica com temos um engenheiro responsável por essa área, um em Bauru, outro em São Paulo, que respondem por essas atividades. A área financeira, ela tem também um responsável da área, né, que faz elabora as planilhas e, na verdade, ele tem um estudo, um histórico de quanto que são os repasses para as unidades, de quais são as demandas. Então, ele centraliza um pouco esse planejamento de distribuição do orçamento dentro das unidades e também para as atividades da reitoria. E dentro da seção técnica vinculada aos convênios e parcerias? Aí são vários órgãos de fomento, né, que os docentes estão, né, pleiteando, ou às vezes tem um edital institucional. Então, a área de convênios ela toma conta de pleitear, de abastecer os sistemas. Hoje, por exemplo, a gente tem um sistema que chama Siconv, que é um sistema federal, onde todos os convênios são vinculados a esse órgão federal, aí, né, ao MST, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem que ser prestada conta por essa via. Então, a AT toma conta dessa parte. Vocês fazem essa questão da mediação. Com relação à verba, que é o que grande gente tem, as pessoas têm dúvida e querem conhecer mais a fundo, a APLO ela é responsável por esse repasse. Então, vocês recebem uma verba anual do governo do estado, que é de conhecimento público, mais de 2 bilhões de reais. E como que funciona a distribuição, o fomento a essa verba? Existe uma comissão de orçamento, né? Eu acho que isso é importante dizer, e que submete aos órgãos competentes, quer dizer, o CAD é ouvido, né, a partir dessa proposta dessa comissão orçamentária, onde tem representantes estratégicos que fazem essa proposta. Onde o dinheiro será destinado dentro da universidade. Qual é o valor disso para formar essa peça orçamentária, e o Conselho Universitário aprova essa proposta. Então, ela já vem distribuída em grandes, vamos dizer assim, em itens, né, que devem ser cumpridos, e o GOF ele cumpre. O GOF é a parte de distribuição do orçamento e a parte financeira da APLO, então ela cumpre essa distribuição. Quer dizer, existe um valor destinado para obras, por exemplo, que foi aprovado pelo Conselho Universitário. Então, o setor que cuida desse orçamento e da parte financeira faz a distribuição e faz, na verdade, a contabilidade desse valor. Esse valor ele chega às unidades em qual setor da universidade que vai fazer a utilização desse dinheiro, por exemplo, para fazer a folha de pagamento? Né? Quem que fica responsável por esse dinheiro e depois para prestar conta da utilização dessa verba? Cada unidade, hoje, ela faz a solicitação, né, da folha de pagamento. E esse já é um valor que mais ou menos a área conhece, né? Então esse repasse é feito diretamente já para cada unidade, né? A reitoria e as unidades novas, né,
elas ainda estão vinculadas à seção de recurso humano da própria reitoria. Da própria reitoria. Isso. E além dessa verba, há outra verba que entra dentro da universidade, que seja por meio desses convênios que são estabelecidos. Em que medida que a APLO entra nessa dimensão para fazer a administração dessa verba? A APLO acaba conhecendo, né, porque é uma prestação de contas que também as unidades fazem, que tem uma fonte de recursos que chama receita própria. Quer dizer, as receitas próprias, elas nas unidades que fazem prestação de serviço, fazem análise, e a própria reitoria tem essa... Parcerias com as prefeituras, por exemplo? Tudo que arrecada valores, ela pode entrar nesse item receita própria, que é outra fonte, né? E com essa receita própria, que também está dentro da previsão orçamentária, pode ser usado em investimento, né? Então, essa é uma fonte muito importante para fazer esse crescimento, essas manutenções aí de investimentos estrategicamente pelo gabinete. Então, todo investimento, todo dinheiro que entra dentro da universidade, a APLO tem conhecimento? Sim. Sim. Ela administra junto com a assessoria de planejamento estratégico, né, que é a APE, e elas administram, por exemplo, outra fonte que costuma abastecer e nos ajudar são as emendas parlamentares, né, que também acontecem, isso em função da regionalidade das unidades, onde tem representação de deputados. Então, também nós temos algumas ações aí importantes das emendas parlamentares. Um investimento estratégico em alguma área de expertise da universidade. Exato. E outra grande área de vocês é a questão da engenharia, das obras, da manutenção, das reformas dentro da universidade, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Okay. O Gestão Unesp 2014 faz uma pausa e já volta. Olá, estamos de volta com o Gestão Unesp e hoje nós conversamos com o professor Mário Arrigoni, da Assessoria de Planejamento e Orçamento da Unesp. Professor, dentro da atuação da APLO, nós comentamos a questão dos convênios, nos quais os professores recebem verba para destinar para algum investimento de laboratório dentro de um determinado projeto específico, a verba do ICMS que vem do repasse do governo do estado, algumas emendas parlamentares que também auxiliam nesse corpo financeiro da universidade e dentro desse investimento a engenharia é um grande ponto no sentido de construções, reformas dos prédios da universidade. Ela é uma área bastante, assim, vamos dizer, importante dentro da expectativa de crescimento, né? Nossa universidade ela está ainda em consolidação de crescimento, né? Então as demandas por laboratórios, infraestrutura e também a parte de permanência estudantil com restaurantes universitários, né? As moradias. As moradias. Então as demandas são contínuas, né? É claro que nesse cenário de uma folha de pagamento bastante forte, mais de 90% da verba. Comprometida. Então, é claro que o espaço aí para esses investimentos eles se tornam um pouco mais restritos, né? Mas a engenharia vem cumprindo as metas aí que foram estabelecidas, principalmente em 2013 e 2014, né? Nesse ano, nós atingimos aí 90% a 93% do que estava programado. Então, essa programação ela vem do gabinete, a partir de uma demanda das próprias unidades e entra numa escala de prioridade e isso. Vocês destinam a verba para que se cumpra isso. Cada unidade, junto com suas congregações, né, elencam as prioridades, há uma avaliação se há um plano diretor, se não fere nenhuma parte ambiental. Então, existe uma avaliação, né? É submetido ao gabinete, o gabinete planeja junto com a parte de engenharia e nós fazemos uma previsão, né, dentro de uma possibilidade de atender as unidades, né, principalmente nas demandas prioritárias, como você falou. A contratação de quem fará esse projeto antes de ser efetivamente colocado em prática também passa pela mediação da APLO? Passa. Tanto os projetos comprados, que às vezes os convênios permitem que comprem os projetos, mas ela é acompanhada sempre por um engenheiro, um arquiteto da APLO. Principalmente para essa equipe que fica na Unesp em Bauru, devido à expertise do campus de ter engenharias, arquitetura e desenho. Exato. Geralmente ela é avaliada, nós estamos retornando a uma estratégia de
desenvolver os projetos, né? Mas às vezes a equipe não tem condição de desenvolver todos os projetos. Principalmente então, por estarmos espalhados em todo o estado. São muitas obras que são demandadas e às vezes o contingente de pessoas não atende a velocidade que as unidades querem que aconteça. O professor está à frente da APLO já há 2 anos, desde o início da gestão do professor Durigan. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação destes 2 anos, né, como que a APLO ela tem se envolvido nessa expertise dentro da universidade, contribuindo para que a gente tenha cada vez mais investimento e um crescimento que é o potencial da universidade. Eu acho que, assim, nesses 2 anos, fora o aprendizado que foi muito grande, né, porque é muito diversificado, você é desafiado a entender uma área bem complexa, né, e a gente não consegue até entender todos os processos que estão envolvidos dentro de uma parte orçamentária, financeira e de planejamento. Mas, enfim, eu acho que o que é mais mensurável, né, e que eu vou enfatizar aqui, eu acho que são realmente os metros construídos aí que nós conseguimos atender praticamente todas as unidades e com mais desafio agora, que são as engenharias que... Os 11 novos cursos em implantação. Os novos cursos de expansão que também estão sendo atendidos aí com uma verba também complementar, o professor Durigan sempre fala, né, uma verba perene aí que abastece essas 11 engenharias, né? Então tem mais desafio, que além de manutenção, crescimento das unidades, ainda existe esse passo que nós temos que dar sobre a expansão. Então, eu acho que o balanço é assim, a folha de pagamento ela vem, como já dissemos aqui, crescendo, bem comprometida, quer dizer, o espaço de investimento, quer 5, 6 pontos percentuais, ele é pequeno para toda a necessidade, né? A Unesp ela é muito interessante por esse desejo de crescer, né? Uma universidade em constante expansão, né, ela professor? está ainda, ela não se estabilizou, né? Então, cada campus que é aberto numa área ou um curso aberto em campos consolidados, ele traz outras expectativas. E as obras, elas são inerentes, não tem como escapar, né? Professor, pensando nessas demandas crescentes da universidade, como alunos, professores, servidores técnicos administrativos chegam ou se podem vir até a APLO para poder entender um pouco mais dessa dinâmica em meio a essas escalas prioritárias que são fundamentais para que a gente tenha uma boa administração e gestão dessa verba? Eu acho que como é uma estrutura de unidades, né, eu acho que toda essa discussão e tem a representação nas congregações, elas são discutidas e, de novo, eu acho que a hora que você fala de planejamento, ninguém pode se isentar, nenhuma categoria pode se isentar. Então, eu penso que um departamento tem representantes de aluno, servidores e docentes. Então, toda vez, e a gente fala muito isso, a hora que chega uma demanda de obra e discute-se um projeto, o lugar inicial, a célula inicial para se discutir esse projeto é o departamento. É o próprio departamento. Então, o departamento começa, então, os alunos podem participar, os docentes envolvidos e cria-se uma ideia, faça os ajustes, né, para que o projeto atenda todos, mas isso raramente acontece. Eu também tenho que deixar registrado que as pessoas não gostam muito de se envolver porque é uma parte que é um planejamento minucioso. E é um pouco gradual, é um pouco lento, claro, de certa forma, pela própria estrutura, pela burocracia que é necessária para que esse dinheiro seja investido numa obra, por exemplo. Agora, veja bem, não podemos também estender muito esse planejamento, porque se perde o time aí desse investimento. Então, as coisas às vezes acontecem sem aquele capricho ainda, e depois ocorre coisas que tem que corrigir, aplicar aditivos, então isso onera muito a parte de planejamento, né, orçamentário principalmente. Impactando tanto no dinheiro a ser investido quanto no tempo de utilização desse dinheiro. Exatamente. E sobre os desafios para 2015 a gente comenta daqui a pouco. Tá bem. O Gestão Unesp 2014 faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp 2014 e agora é o momento de conhecermos mais um funcionário da equipe Unesp. Bom, na verdade, eu estou na reitoria desde 78. Eu trabalhei 4 anos, a minha unidade de origem é a Letras de Araraquara.
Aí em 78 eu fui convidada para vir para a reitoria e de lá até hoje eu continuo. Eu trabalhei em várias áreas e há cerca de 15 a 16 anos eu estou na APRO. Na verdade, 20 anos eu estou na APRO. E aproximadamente 7 anos eu formei uma equipe em função da demanda de gerenciamento de recursos de convênios. Então, basicamente, o nosso trabalho, meu e de mais 5 pessoas, nós somos em 6, é gerenciar recursos de convênios federais, basicamente estaduais e federais. Então, essa atividade, ela envolve execução orçamentária e financeira e orientação às unidades, controle dos recursos. Para você ter uma ideia, de 2013 para cá, nós gerenciamos aproximadamente 70 milhões de reais distribuídos em diversos convênios. Cada convênio tem uma conta bancária específica, um controle específico, prestação de contas. Alguns têm prestação de contas trimestral, outros prestação de contas periódica, sem uma data definida. Outros requerem relatórios periódicos. Então, é uma atividade interessante, mas de muita responsabilidade e muito trabalho. Às vezes a gente fica até, porque é vinculada a cumprimento de prazos. Toda a nossa atividade requer uma atenção muito grande em relação a prazos. Então, é necessário uma organização rigorosa, um controle rigoroso, em função justamente desse detalhe que é a vinculação a prazos. Então, nós temos contato com todas as pró-reitorias, que muitas vezes os projetos, a maioria deles envolve uma pró-reitoria, as unidades universitárias, então sempre um projeto, ou a maioria dos projetos é relacionado a uma unidade ou várias unidades. Então, é essa a nossa rotina. É um trabalho muito importante, que eu considero importante, interessante e de responsabilidade. E aqui no estúdio nós continuamos a nossa conversa sobre a assessoria de planejamento e orçamento com o professor Mário Arrigoni. Professor, dentro dessa dimensão da atuação na engenharia, nos convênios, nesse repasse orçamentário, quais os desafios que o senhor imagina que a APRO tem pela frente agora em 2015? Bom, 2015 ele já sinalizamos como um ano difícil, né? Vai ser um ano de poucos investimentos adicionais, né? de novas obras, vamos dizer assim, de expectativas de algum investimento maior, a não ser que consigamos aí, né, conquistar naquelas outras fontes que a gente vem falando, né, que acho que isso é uma sensibilização também política, que o gabinete tem feito com bastante afinco, né, tentar atrair um investimento para as etapas, né, que terão que ser cumpridas junto com esse crescimento todo que a Unesp tem. Então, a sensibilização de que o impacto de cada unidade tem em cada ponto do estado de São Paulo, ela tem uma representação política que precisa ser sensibilizada, que nós não temos o orçamento todo para atender. Então, eu acho que o desafio maior vai ser conquistar fontes orçamentárias adicionais. A APRO faz um levantamento de potenciais fontes orçamentárias para apresentar aos nossos gestores para fazer essa investida? Como a gente tem contato com cada unidade, então acaba tendo um diagnóstico sendo do potencial que pode ser explorado. Isso eventualmente acontece nas cidades de maior arrecadação, de maior tamanho populacional, que podem ter uma representação maior. Eles são diagnosticados. Embora seja de crença de toda a população, principalmente do governo do estado de São Paulo, devido às greves que foram enfrentadas pelas universidades, de que essa verba ela está muito comprometida e que esse nível de investimento ele vai ser mais baixo,
há algum outro mecanismo de divulgação do qual a APLO faz parte, no sentido de mobilizar, de ter essa conscientização, de pedir, de certa forma, uma certa paciência e calma para funcionários, alunos, gestores, servidores, de que será realmente um ano difícil? Eu acho que o canal de informação e de interlocução importante que existe dentro da universidade, apesar de também muita gente não saber o quanto que ele é importante, mas são os fóruns de diretores e vice-diretores. Toda a informação que temos de contingência ou de alguma estratégia que vai impactar nas unidades, esse fórum que tem a representação, tanto de vice como de diretores ou coordenadores executivos e vice-coordenadores executivos, é discutido e se dá ciência da realidade que nós vamos enfrentar esse ano. E ao mesmo tempo de uma prestação de contas, no sentido de uma transparência por sermos uma universidade pública. Sim, a prestação de conta hoje, eu acho que ela é bem transparente, ela é bem acessível, acho que isso também é uma conquista de todos, né? Porque essa prestação de conta, ela, apesar de ter lá no anuário, né, da Unesp todas esses detalhamentos, mas hoje existem comissões de trabalho junto ao Conselho Universitário que tem essas informações. E toda vez a gente abastece em tudo que é solicitado. Então o GOF junto com a APLO faz esse esclarecimento. O que a PRADE também faz. Ela deixa explícito quanto que é investido, por exemplo, na Unesp Saúde, quanto que são os beneficiários, o Vale Transporte. Então, tudo isso tem vamos dizer, um valor publicado. Em que medida mais nós precisamos avançar para garantir cada vez mais essa transparência, um trabalho de qualidade, para que esses investimentos eles sejam de qualidade, sejam eficientes e sejam bem aproveitados por toda a comunidade interna e externa também, professor? Apesar de ser uma coisa que quem tem mais tempo de casa dentro da Unesp, ele conhece bem que a representação é fundamental, porque todo o órgão colegiado, né, como a universidade tem essa característica, essa representação ela é importantíssima. Quer dizer, escolher os representantes. Participativa. Participativa. Quer dizer, ela é a porta-voz da sua categoria ou do que ela está representando de unidade para poder trazer à mesa esses pontos. Porque eu acho que nesses 2 anos, uma coisa que também foi um aprendizado muito grande é que existe esse espaço democrático, e é democrático mesmo, de poder fazer a explicitação do pensamento, da estratégia, não só em conselhos universitários, mas nas câmaras de acadêmicas ou de administração que a gente participa. Mas ainda carece-se mais dessa efetiva participação. Eu acho que precisa ter debate para fomentar ações coletivas. Precisa ter, na verdade, uma orientação do quanto que é importante e quem que são os representantes, né? Eu acho que isso... De conhecer o seu representante, que muitas vezes claro, a própria unidade não conhece. Então, não é para aventureiro, acho que é uma coisa que tem que ser... É um comprometimento. É um comprometimento muito grande. Você está representando alguém. É muito sério. Professor, que a gente tenha cada vez mais dentro da universidade comprometimento e ações, pensando nessa qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão da nossa universidade. Muito obrigada. Obrigado a vocês. O Gestão Unesp 2014 fica por aqui. Acompanhe o debate sobre as ações da universidade aqui em nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima.